Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Mais um dia na presença do Senhor, mais um dia buscando a face do Senhor, né? Hoje é dia 3 de julho de 2025, 21 horas e 9 minutos. Estamos a... Cadê minha folhinha? Eita, tá aqui. Estamos a 626 dias do término da geração da figueira. Boa noite, Rose. Seja bem-vinda. Que Deus abençoe a todos que estão entrando aí, em nome de Jesus. Bastante coisa aí acontecendo, né? Bastante revelações, né? Estão se dando aí e nós estamos... A gente fica meio perplexo, né, com tudo que tá vindo aí. Mas graça e paz, Val. Mas o Senhor é aquele que nos guarda. Ai, meu Deus, eu fiz alguma coisa errada no meu cabelo. Boa noite, Alexandre. Graça e paz, Val. Todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. Eu queria colocar para vocês aqui um vídeo. Mas enquanto o pessoal não chega, mas eu coloco para todo mundo ouvir, apesar que a live fica gravada, né? Mas eu queria falar, ontem muita gente me perguntou sobre os apócrifos, né? E eu, graças a Deus, tive... Boa noite, Denise. Deus, Shalom, Andréia. Deus me abençoou, que Deus me mostrou os apócrifos, né? Para eu poder entender a palavra de Deus melhor. Antes da minha leitura com os apócrifos, eu não entendia muito bem a Bíblia não, tá? Sou sincera dizer para vocês, eu não conseguia, tinha coisas que eu ficava, Shalom Viviane, boa noite, Aline, boa noite, Fernanda, tinha coisas que eu ficava em dúvida, eu ficava, meu Deus, mas por que assim? Eu não consigo compreender da onde vinha esse tipo de coisa, né? Da onde vinha essas ideias e coisa e tal, né? E foi quando o Senhor, boa noite, Patrícia, foi quando o Senhor falou comigo sobre o final dos tempos. Isso já vai fazer 12 anos já agora, final desse ano. Dia 5 de dezembro faz 12 anos. Shalom, Luciana. Boa noite, Joelisa, sejam todos bem-vindos. E dia 5 de dezembro faz... Não tá mega frio, mas tá gelado, entendeu? Tá gelado, tanto é que eu tô conseguindo ficar aqui. Mas eu tive que colocar esse corta-vento aqui pra não ficar enregelada, porque você vai ficando aqui, vai ficando enregelada, entendeu? Boa noite, Tânia. Boa noite, Luciana. E daí, quando Deus me mostrou a volta dele, que ele falou comigo, sentada nessa mesa... Tá? Faz 12 anos que eu estudo a Bíblia sentada nessa mesa, por isso que eu gosto de fazer live aqui. Aqui foi meu lugar de trabalho, né? E aqui tem sido o lugar que Deus fala comigo, entendeu? Então eu gosto muito de fazer live aqui. Então por isso que eu tô com esse casacão hoje, para poder aguentar ficar aqui. Eu tô com 3 blusas, tô com essa daqui, tô com uma por baixo, essa e essa. Pra não enregelar. E tô com, como é que diz? Eles não estão deixando as pessoas acharem. E tô com meia sapato grosso, meia dessas grossas também. Calça grossa para poder tá aqui. Mas vamos lá, né? Graças a Deus meu nariz tá tudo beleza. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Há 12 anos atrás, no dia 5 de dezembro, que agora esse 5 de dezembro faz 12 anos, entendeu? Faz 12 anos. Eu estava sentada nessa mesa e quando o Senhor falou comigo que o tempo do fim tinha chegado. Tem que entrar no perfil, isso, tem que entrar no perfil. Aí lá não tem jeito de não achar, entendeu? Lá não tem jeito de não achar. Passou um tempo, passou um mês, mais ou menos, um mês e meio, eu chorei muito, eu passei um mês chorando das coisas que Deus falava comigo, entendeu? Eu ficava impactada com a sensação que eu tinha. Paz, doutora Ivane.
a sensação que eu tinha, porque das coisas que Deus estava me mostrando da volta dele. E eu fiquei um mês assim, no choro mesmo, no choro. Do dia 5 de dezembro ao dia 28 de janeiro, eu passei muito mal. Eu enxergava o céu negro. Eu enxergava, não era negro como isso aqui. Era um chumbo negro, entendeu? Vai indo pro negro. E ajudar que eu pudesse ter, porque eu precisava ficar alegre para poder trabalhar, senão eu não conseguiria trabalhar. E foi quando o Senhor começou a me dar alegria de volta, começou a me ensinar a dividir o meu tempo. Enquanto eu estava trabalhando, eu estava alegre. Quando eu fechava a porta aqui e ia para o meu retiro, eu sozinha, Shalom, Sandra, meu coração me entristecia. Por que eu entristecia? Porque não é brincadeira você descobrir coisas que você nunca tinha visto. Não é brincadeira você sair do mundo redondinho, né, praticamente, né? Não tão redondo, mas você achar que política é verdadeira, tá entendendo? Tudo isso. Você achar que você lutar por um partido político é certo. Isso tudo foi caindo da minha vida. Isso tudo foi desmontando. Deus foi fazendo um desmonte na minha vida tremendo, tremendo. E passou um mês, mais ou menos, eu comecei a escutar todas as manhãs assim, ó, dias de Noé, dias de Noé. E eu falava, meu Deus, mas o que são os dias de Noé? Eu leio a Bíblia, eu não consigo achar o que tem lá. Lá diz que eles casavam, davam-se em casamento até que veio o dilúvio. Mas não fala mais nada. Eu não consegui entender. E aí eu comecei a buscar na internet, né? No Wikipédia, no Google. E apareceu para mim o livro de Enoque. Exatamente, Leninha, dói muito, dói. Você achar que você está vivendo uma realidade, você está vendo que não é realidade nenhuma. É tudo uma mentira. Eu sofri muito com isso. E aí o Senhor me mostrou o livro de Enoque. E aí eu comecei, porque até então o YouTube para mim era para escutar música. YouTube para mim era para escutar música. O máximo que eu escutava de pregação era o Cláudio Duarte. Entendeu? Do restante, eu só escutava hino no YouTube. Só escutava hinos. Eu ligava o YouTube o dia inteiro nos hinos. Já tinha uma playlist que eu fiz só de hinos. Entendeu? Mas aí Deus começou a me mostrar o Neemias Gomes. Começou a me mostrar o Gustavo. Uma turma de gente que estava do mesmo jeito que eu. Descobrindo a verdade que Deus tinha falado. Foi quando eu achei a Paula. Que nós achamos era Apocalipse em Foco. E comecei a buscar. E eles também estavam lendo o livro de Enoque. Esse livro aqui, ó. O meu livro de Enoque é esse aqui. Eu tenho ele, eu tenho 2 dele impressos que eu mandei imprimir. E eu tenho esse daqui. Esse aqui é do Fábio Araújo, tá? Esse livrinho aqui, deixa eu ver se tem a data dele aqui, ó. Não tem a data aqui, mas ele é bem velhinho, tá? Tem minhas anotações aqui, ó, tá vendo, ó? Minhas anotações, mas eu não coloquei data neles. Mas esse livro aqui é de mais ou menos, deve ter, ó, 2018, esse livro aqui, tá? Então eu comprei esse livro, mandei trazer, Shalom, pastor Luiz, aliás, mandei trazer não, eu imprimi, o primeiro eu imprimi, comecei a ler, eu quase enlouqueci quando eu li esse livro. Por que a senhora quase enlouqueceu? Porque eu comecei a entender o Gênesis. Eu comecei a fazer todas as ligações do Gênesis. E aí o Neemias Gomes começou a ler o livro na internet e a gente ia discutir nas lives, né? A gente começar a decifrar o livro, entendendo? Decifrar o livro. E aí eu fui entendendo o que eram os dias de Noé através desse livro.
E a gente sabia que havia uma mudança no DNA das pessoas, mas não sabíamos como essa mudança seria feita. Não tínhamos nem ideia de como seria feita. Aí o próximo livro que eu fui ler foi esse daqui, o livro dos justos. Que é aqui que está... Esse aqui é o capítulo 6 de Gênesis. Neste livro está toda a explicação do capítulo 6 de Gênesis. E neste aqui está toda a história de Adão e Eva até Josué. Entenderam? Então aqui tem detalhado o que não tem no Gênesis e não tem no Êxodo. Entenderam? Então quando eu conto para vocês certas coisas, eu estou tirando daqui. Este livro é citado na Bíblia, no livro, como é que diz? Aqui, ó, aqui tem, ó. O Novo Testamento possui pelo menos uma referência indireta ao livro do justo. Em sua segunda carta a Timóteo, o apóstolo Paulo afirma que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois como Janes e Jambres resistiram Moisés. A Bíblia não fala de Janes e Jambres. Janes e Jambres são filhos de Balaão, entendeu? Eles é que enfrentaram Moisés lá como é que diz? No Egito. Eles é que fizeram as cobras virarem, aliás, os bastões virarem cobras também, entendeu? Então é citado em Timóteo, 2 Timóteo 3,8. Aí ele vai mencionando aqui, ele é citado também no livro de Josué e é citado no livro de 2 Samuel, Josué 10:13 e 2 Samuel 1:18. Esse aqui, livro do justo, certo? Então, eu tenho outros livros que eu mandei imprimir. Eu acho que eu devo ter uns 20 a 30 livros impressos, tá? Mas o que acontece com os livros apócrifos? E eu tenho essa coleção aqui que eu ganhei. Exatamente, um profeta feiticeiro. Aqui, ó. Essa coleção que eu ganhei, que tem todos os livros apócrifos, ó. São 3 volumes, estão vendo? Tá vendo, ó? Ó, 3 volumes eu ganhei. Na Amazon.com tem essa coleção. Mas qual é o problema dos apócrifos? Nessa coleção, existem livros apócrifos que foram enxertados pela grande meretriz, foram enxertados juntos aqui para fazer confusão, tá? Então você tem que ler isso aqui tendo a Bíblia em mente. Porque é o seguinte, o livro que não condiz com o que está escrito nessa Bíblia de 66 livros que nós temos, você tem que descartar. Tá entendendo? Então, não é todos os livros que estão aqui que eu aceito. Não é. Eu só aceito aqueles que condizem com a Bíblia, como Melquisedeque, o livro dos Jubileus, as 4 cartas de Esdras, né? São 4 Esdras que tem, a nossa Bíblia só tem um, né? O livro dos justos, o livro de Enoque, tenho também o Apocalipse de Baruque, entendeu? Baruque era o companheiro de Jeremias, ele escreveu muita coisa. Tem o Apocalipse de Elias, Apocalipse de Abraão, entenderam? Mas todos eles fazem referência a esta palavra. Então, aquele livro que não tem referência da palavra de Deus, eu corto. Eu leio uma vez e esqueço dele, porque eu não quero nem saber. Então, eu só pego aquilo que junta, faz ligação com a palavra de Deus, como o livro dos justos, que esses eu tenho certeza, justos, Enoque, Jubileus, qual outro? Os Esdras fazem referência. Tem mais alguns também. Melquisedeque, entenderam? Então, irmãos, é assim que a gente vive. E depois que eu li esses livros, a minha mente abriu para a palavra de Deus. Hoje eu leio a Bíblia diferente, entendeu? Eu não leio a Bíblia como eu li antigamente, que ficava truncado, ficava aquela coisa, parecia que não tinha
Era uma história que não tinha meio, entenderam? Não me dizia o porquê. Quando eu comecei a ler os livros apócrifos, que são esses aí que eu falei para vocês, a minha mente se abriu. Mas eu creio que é um plano do Senhor, porque no começo do livro, quer ver? Eu vou ler para vocês o comecinho do livro do livro de Enoque, para vocês verem o que eu tô falando para vocês. É incrível o que ele diz aqui, ó. Aí tem o livro complementação do livro de Enoque, tá? Olha o que diz aqui. Vou ler aqui, ó. Primeira parte do livro de Enoque para vocês. Vou ler isso aqui. Presta atenção no que eu vou ler. Palavras de bênção de Enoque, com as quais bendisse os escolhidos e justos, que estarão presentes no dia da tribulação, quando todos os maus e ímpios serão eliminados. Presta atenção, olha o que ele falou. Esse livro, tá bom? Palavras da bênção de Enoque, com os quais bendisse. Então, quer dizer, ele deu uma bênção. Boa noite, Eliane. Uma bênção para os escolhidos e justos que estarão presentes no dia da tribulação. Quem são eles? Nós, que estamos aguardando a vinda de Jesus. Quando todos os maus e ímpios serão eliminados. Então ele vai agora descrever as visões que ele tem. Deus levou ele ao céu. É lindo demais. Aí você fala, mas irmã Ruth, eles não sabiam escrever. Claro que sabia. Claro que sabia. Tinham anjos que ensinavam eles. Enoque era escriba. Enoque era rei. Entendeu? Enoque era rei. Enoque se ausentava dias e dias que ele ficava em oração. Ele se ausentava do bem do povo. É lindo demais de ler isso aqui. Maravilhoso. Entendeu? Bom, a explicação do livro de Enoque, dos livros apócrifos está dado, que muita gente me perguntou, né? Mas eu quero trazer uma outra coisa aqui para vocês. Eu vou colocar aqui um vídeo. O canal se chama... deixa eu ver o nome do... Ano da Figueira, tá? É um canal que eu sigo há muitos anos. Ela acompanha todas as notícias de Israel referentes ao final dos tempos. E eu queria que vocês ouvissem o que ela fala aqui hoje. Ela tem 6 horas que ela postou esse vídeo, tá? Então presta atenção, eu vou pôr aqui, vou aumentar o som. Peraí, deixa eu... Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Ano da Figueira. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa o like, compartilhe o canal. Estão ouvindo? Eu vim trazer para vocês o projeto Rei Sírio, para a paz no Oriente Médio. No seu apartamento na rua Sírios, Daniel Dana, um advogado e padre nascido no Irã, cuja história de vida parece um romance extraordinário, fala com otimismo inabalável sobre o futuro das relações Irã-Israel. Dana é um padre cristão com raízes judaicas. Ele também tem no seu DNA o judaísmo judeu, um padre cristão com raiz judaica que vive em Israel há mais de 3 décadas e trabalha extensivamente com a comunidade da diáspora iraniana, disse no The Press, que acredita que os dias da República Islâmica estão contados. Além disso, ele prevê um Oriente Médio transformado, construído sob o que ele chama de Projeto Rei Sírio, um complemento persa aos acordos de Abraão. Ele saiu do Irã exilado, foi para a Austrália, aí foi morar em Israel, descobriu que tem laços de judeu. Então ele é judeu, ele é cristão, ele é árabe. Não, árabe não, porque persa não é árabe. E aí ele está articulando com os iranianos, porque parece que 80% dos iranianos não concordam com o regime, em derrubar o regime iraniano. Aí chama o projeto Rei Sírio, que estaria acoplado, né, seria um complemento persa aos acordos de Abraão. O sistema no Irã já perdeu muito de seu poder, disse Dana, baseando no que descreveu como comunicações diárias com contatos em todo o Irã por meio de intermediários na Europa.
A maioria dos iranianos é contra o sistema. É como se ele estivesse liderando um motim contra o regime iraniano. Então ele acredita que esse regime vai cair, e aí tem esse projeto Rei Sírio, assim como aquele príncipe exilado do Irã também falou que quer fazer esse acordo do Rei Sírio acoplado ao acordo de Abraão. Então, assim, tem várias coisas acontecendo para derrubar o regime e ter esse tratado de paz com Israel. Tudo indireto, começou bastante enfatizar quando teve no 7 de outubro, né, que o Hamas atacou a comunidade do sul lá de Israel. Dana confirmou relatos de prisões de judeus no Irã após ataques aéreos de Israel às instalações nucleares e militares do país. Parece que foram 300. Ele é cauteloso ao fornecer detalhes que possam colocar suas fontes em risco. Isso é 100% verdade, disse ele, acrescentando que a perseguição se estende além de judeus e se estende a todas as minorias, incluindo os barrais e cristãos. Então, tem várias fontes tentando fazer com que o Irã entre em um acordo de paz com Israel. Não sei se você está vendo, mas há uma movimentação no mundo para que haja paz. Não sei se uma falsa paz, uma verdadeira paz, mas para ter paz ali no Oriente Médio, o regime teria que mudar, cair, alguma coisa assim. Então, esse Dana, que é um padre cristão, judeu e persa, ele está fazendo esses movimentos dentro do Estado do Irã, lá no Irã, para cair o regime e entrar esse projeto de Sírio, que seria o complemento do acordo de Abraão. Eu acho que ninguém está falando isso, mas ou talvez ninguém está sabendo. Dana mantém o que ele chama de 100% de otimismo para a restauração dos laços entre Irã e Israel. Ele aponta para a relação histórica entre os países. O Irã foi o primeiro líder muçulmano quando tinha o Shah, que é o pai desse príncipe exilado, que reconheceu a independência de Israel em 1950. Esse maravilhoso relacionamento em geral, comercial e tal, que ele lembrou que teve, seu proposto projeto Rei Sírio complementaria os acordos de Abraão, criando o que ele vê hoje como uma aliança natural. Os acordos de Abraão entre Israel e os países do Golfo Pérsico serão aperfeiçoados com um novo projeto entre Irã e Israel, que chamamos Projeto Rei Sírio. Então existe nos bastidores uma movimentação, como ele disse, um novo projeto entre Irã e Israel, e aí o projeto Rei Sírio, para que haja a paz entre Israel e Irã. Essa atmosfera de paz parece que está sendo bem global. Opa. Acho que caiu aqui, peraí. Eu nunca vi isso acontecendo. O Trump acabou de anunciar que vai resolver o conflito com a Coreia do Norte. E já falou com o Putin sobre o acordo de paz entre a Ucrânia e a Rússia. O lado ucraniano aceitou, o lado russo falou que aceita, mas ia ter que fazer algumas modificações. Do nada, parece que o mundo, com o Trump, parece que está indo para caminho da paz, né? E aqui é sobre o terceiro templo, né? Dizem que eles estão mais otimistas para a construção do terceiro templo. Vou ver aqui. Eles falaram que tem urgência por causa de quê? Vemos claramente que estamos nas pegadas do Messias. Outros desenvolvimentos são igualmente simbólicos. A empresa israelense de moagem Stibel anunciou que começará a produzir farinha adequada para as oferendas do templo, utilizando um processo especial de moagem a seco
para atender às antigas leis de pureza. Produzir até mesmo uma pequena quantidade de semolina kosher requer centenas de quilos de trigo israelense cuidadosamente cultivado, processado sem qualquer umidade. Não é lucrativo, mas é profético. Isso é mais do que economia, disse o chefe de P&D da empresa. É uma questão de pertencimento e destino. Eles têm uma padaria já que faz os pães e tal, e vai fazer toda a comida do terceiro templo, mas não tinha, não é igual a gente come, tem que ser uma quantidade de trigo maior, que eu entendi, se fosse vender seria um pão bem caro por conta de como é feito esse pão. Então, assim, as coisas estão acontecendo. Pelo que eu entendi no Instituto do Templo, toda a comida que é colocada lá no terceiro templo já está sendo feita. Já está sendo feita. E os sacerdotes e o sumo sacerdote já estão tendo acesso a essa alimentação. Aqui é o plano escudo de Abraão. Sabe aquele outdoor que está escrito Aliança de Abraão? Na verdade, por trás dele chama Plano Escudo de Abraão. E aqui vem alguns princípios: fechar a frente em Gaza, devolver todos os reféns, estabelecer um governo de transição tecnocrático em Gaza, uma desramassificação liderada regionalmente, implementar e fazer cumprir o acordo no sul do Líbano por meio de uma política de zero violações, de fortalecer o exército libanês. Após a queda do regime Assad, aproveitar forças regionais para estabilizar a Síria e transformá-la em um amortecedor contra o eixo iraniano. Coalizão regional moderada, retornando uma normalização rápida com a Arábia Saudita e expandindo os acordos de Abraão. Plano de bloqueio contra o Irã. Uma declaração israelita de um caminho gradual, responsável e seguro de separação dos palestinos no prazo de uma década, como parte de um acordo regional abrangente. Então é isso que o escudo de Abraão, a aliança de Abraão, tem os requisitos que eu não falei, mas são esses. Então é o que eu tinha para vocês hoje e que Deus abençoe vocês. Irmãos, é interessante vocês acompanharem esse canal. Quem gosta de escatologia, quem quer se informar, acompanhe. Chama Ano da Figueira, tá? Eu não sei. Opa, peraí. Chama-se o Ano da Figueira, o canal. Há muitos anos eu sigo ela e ela traz toda semana várias notícias, tá? E ela pinça as notícias de acordo com as profecias da palavra, entendeu? Isso aqui que ela tá trazendo, gente, isso aqui é algo assim, esse acordo, né? O acordo já está selado praticamente, falta pouca coisa. Eles estão fazendo os enxertos que precisam ser feitos para que o Machia deles venha, entenderam? Aí quando foi agora de tarde, eu escutando o Rabino Baruch, ele trouxe o seguinte, que os rabinos lá em Israel já fizeram a gematria do nome de Donald Trump. E eles descobriram que ele é o Machia ben José. Ele é o Machia ben José. Interessante, né? Tudo está caminhando para um lado. Né? Tudo está caminhando para um lado. Não sabemos se vai ser realmente, mas as coisas estão aí. Paz com Rússia, Ucrânia, paz com... como é que fala? Lá do gordinho atômico. Oh, meu pai do céu, como é que é o nome lá, gente, do país? Acabou de falar aqui agora. Não é as Filipinas, como é que é o nome lá? Coreia do Norte, né? Coreia do Norte. O gordinho atômico lá. E a coisa tá indo. E a coisa tá indo, inclusive, aqui dentro do nosso país. Entendeu? É a Coreia do gordinho atômico. Tá vindo aqui para o nosso país também. E se eles fizerem o que eles estão falando que vão fazer com o nosso país, irmãos,
os crentes do nosso país, a ala evangélica do nosso país, vai colocar a língua para fora para ele pisar em cima. Vai. Se eles fizerem o que eles estão programando para o nosso país, entenderam? Se eles fizerem o que eles estão programando para o nosso país, o povo evangélico daqui, a bancada evangélica, vai colocar a língua para fora para pisar em cima dela. O que eles mandarem fazer, o povo evangélico vai fazer. Aí cumpre-se, né? Se possível for, enganará até os escolhidos. Fica alerta, meu irmão. É tempo de estar alerta. Tempo de estar alerta porque tá vindo uma paz. O homem da paz. Eu coloquei nos meus stories hoje lá, né? O que o boné dele queria dizer, né? Não sei se vocês viram lá. Mas o boné dele quer dizer Apocalipse 9:11, né? Apocalipse 9:11, o anjo que sobe do abismo. Vamos ficar alerta. Ele tem cara de doido, tem. É o gordinho, eu chamo ele de gordinho atômico, porque a cara dele parece um rojãozinho, né? Ele parece uma, como é que diz? Como é que a gente chama? Bucha de canhão, né? Ele parece uma bucha de canhão. Ai, meu pai do céu, quando ele vê, eu já vi, não sei se vocês já viram ele subindo a montanha lá, tem uma montanha sagrada lá, e ele sobe todo vestido de branco em cima de um cavalo branco. Vocês já viram isso? Exatamente. Vocês já viram ele subindo a montanha? Ele sobe a montanha quando tá com neve. Ele se veste todo de branco. Tudo que o Trump anuncia, exatamente. A coisa tá correndo rápido, tá correndo muito rápido. Então, aí o cara da Coreia lá, o gordinho atômico, ele sobe naquele cavalo dele, todo vestidinho de branco. Pois é, eu já vi. E ele vai fazer oferenda para o Deus dele. Entenderam? É muito interessante ver. Todo vestido de branco e no cavalo branco. Isso é que me chamou a atenção. E ele sobe com aquele séquito de gente, né? Como é que fala? Como é que chama? Oh, meu Deus do céu. Dos líderes, né? Do exército dele. Eu vou tentar achar. Se eu achar, eu vou colocar lá para vocês verem. É incrível. Aí você começa a olhar o Apocalipse, né? Eles conhecem a Bíblia de cor, pulado e salteado. De cor, pulado e salteado. Eu queria lembrar quem foi que falou hoje que... o dono da Palantir, o Peter Thiel, tá no YouTube, no YouTube não, tá no... Como é que chama? No Twitter. Eu tentei passar da página do, como é que é o nome dele? Do Paladin para o Instagram, mas o Instagram não aceita o vídeo. Não, eu já tentei 2 vezes, mas não consigo passar. E ele diz o seguinte, que tudo que ele está fazendo da inteligência artificial, tudo que eles estão programando, a base dele é todo o livro de Apocalipse. A base dele é todo o livro de Apocalipse. Ele vai fazer tudo, ele falando, o dono da Palantir, que é o Peter Thiel, ele dizendo que eles estão seguindo todo o roteiro do Apocalipse. Você quer mais? Você acha que Jesus não está voltando? Eles estão, na verdade, sabe o que eles estão fazendo? Eles estão antecipando o Apocalipse. Por isso, irmãos, que os 5 selos os primeiros 5 selos são permissões de Deus. Repara para você ver. Os primeiros 5 selos são permissões de Deus. Não são a ação de Deus, não, é a ação do homem. Primeiro cavalo branco. O que aconteceu no cavalo branco? Soltaram a coroa, né? A coroa 19, né? E depois vieram, fecharam o mundo e vieram com a flecha, né? O arco. E todo o arco tem flecha, né?
A coroa se esparramou pelo mundo todo, a coroa 19, né? Se esparramou pelo mundo. E as flechas vieram junto. E a flecha veio envenenada, né? Nós estamos vendo aí todo mundo com a síndrome do puff, né? Do POF. Síndrome do POF. Um cai pra cá, outro cai pra lá. Aí casou um rapazinho aí, né? Um jogador. Casou esses dias, morreu. O síndrome do POF. Morte repentina, né? Tá todo mundo morrendo de morte repentina. Criança de 3 anos tendo infarto. Criança de... Não foi Deus que fez. Foi permissão de Deus. Foi permitido. Entendeu? Deus permitiu. Cavalo vermelho. Guerras nos países. É Deus que colocou? Não. É o homem que está se degladiando. Nós vimos aí como é que diz, o urubu careca, né? Dizendo que no século XIX era o legislativo, né? No século XX é o executivo, mas no século XXI é o judiciário. É coisa pesada. Quem entende, vai entender o que está sendo falado. Entendeu? Eles falam entre linhas, né? Você tem que captar a mensagem que eles estão querendo mandar para você. Então, o judiciário, por quê? Porque do judiciário ninguém pode correr. Tá entendendo? Do judiciário ninguém pode correr. E ainda da alta corte. Entendeu? Aí você vai para onde? Você vai para o cavalo preto. Eles estão forçando a fome. Não é que a terra não dê. Ela dá. Mas eles estão forçando com produtos químicos aí no ar, com sementes transgênicas, né? Exatamente. E ainda por cima os construtores, né? Os carpinteiros, né? Ainda os construtores, os pedreiros, né? Ainda no comando da situação, né? Os pedreiros no comando da situação. Não é brincadeira a situação, não. Por isso tem um esquadro e um compasso, né? São os pedreiros, os carpinteiros, né? Os arquitetos, né? E aí o que acontece? Veio o cavalo preto, que é a fome. É a fome provocada. Não é a fome que Deus vai trazer, é a fome provocada. Aí vem o cavalo amarelo, que é a última guerra, né? A última guerra que os homens vão fazer, né? Ele vai fazer a última das últimas também serão eles. Mas já é Deus trazendo eles. Deus já está amarrando o anzol no queixo, né? Deus já está amarrando o anzol no queixo. Mas essa guerra que vem antes, que não é Gog e Magog, essa guerra que vem agora não é Gog e Magog, não é. É uma preparação para a vinda do anticristo. Jesus não vem numa guerra de Gog e Magog? Jesus não vem na guerra de Gog e Magog? Então, eles vão fazer uma guerra também. Eles querem fazer tudo como está no Apocalipse, como o Peter Thiel falou. E nós estamos seguindo as diretrizes do Apocalipse. É o que nós estamos fazendo. Entendeu? E aí vem os mártires, né? O quinto selo são os mártires, é a perseguição ao povo de Deus. Isso daí não tem... são as 5 primeiros selos são permissões de Deus. Agora o 6º selo não. O 6º selo vem do céu. O 6º selo vem do céu. Do 6º selo para frente, irmãos, aí Deus vai derramar os juízos para chamar os homens ao arrependimento. Eles não vão se converter. Vem os ais, né? Vem os ais e vem as taças da ira. Entendeu? Então tem gente que acha que desde os selos é tudo Deus. Não. Os 5 primeiros selos são permissão do Senhor. Permissão. Entendeu? Então eles estão adiantando o Apocalipse para que eles tenham como brigar com Deus, entendeu? Eles estão se preparando para brigar com o Criador. Essa é a história, essa é a verdade. Mas é isso aí, vamos ler Amós 2, né? Nós estamos vivendo aí momentos de
Eu não sei se vocês viram, né? Foi assaltado, né? Hackearam as contas do banco, né? E mais de 3 bilhões sumiram, né? Mais de 3 bilhões sumiram do povo, né? E eles vão deixar... Para parar o Brasil, meu irmão, tem que deixar o Brasil na seca. Porque o povo brasileiro é um povo inteligente. O povo brasileiro é um povo que sabe se mexer. Então, para eles pararem o Brasil, eles precisam dilapidar o país. Isso é uma agenda. Presta atenção. É uma agenda de dilapidação do país. Nós estamos vivendo isso nesse momento. Só que o Senhor está olhando para o país. O Senhor está olhando para o povo de bem do país. Não só aqueles que estão aguardando a volta de Jesus, mas o povo de bem do país, que é um povo que luta com dificuldade, luta, mas não desiste da luta, tá em crise, mas ele tá lutando, ele tá carpindo roça, ele tá carpindo jardim, ele tá limpando isso, ele tá na luta. Para dilapidar o Brasil, precisa de botar o povo para baixo, tem que tirar a graça do povo brasileiro viver, entendeu? Tem que tirar a alegria do povo brasileiro viver, é isso que nós temos que entender. Satanás está no momento permitido por Deus. Por quê permitido por Deus? Porque o nosso país, infelizmente, faz muita coisa contra Deus. O nosso país debocha de Deus. O nosso país, infelizmente, não são todos, mas um grande número de pessoas debocham do poder de Deus. Então, Deus está permitindo. São brechas abertas na nação, aonde Satanás está trazendo juízo permitido por Deus sobre a nação brasileira. E nós temos que entender isso, mas não se engane, não entre em desespero. Não entre em desespero. Fiquem firmes, porque o Senhor vai guardar o seu povo e o povo de bem brasileiro Deus vai guardar. É um juízo tremendo? É. Dá dó, eu sinto pena, porque o Brasil é tão lindo, é um país com tudo que já está acabado. Continua sendo um país lindo, um país de um povo de uma capacidade de levar as coisas para frente tremenda. Coisa que você não vê em outras nações. Olha que a minha filha segue várias páginas aí de gringos, né? Que vêm para o Brasil, e eles falam que como o povo brasileiro não existe. Olha uma italiana que eu sigo aqui, que ela se converteu através do povo falar. Deus te abençoe. Deus te acompanhe. Ela disse que ela sentia essas palavras dentro do coração dela como ninguém. Ela se converteu, ela começou a ler a Bíblia através disso. Porque na Itália não é assim. As pessoas não querem saber de Deus. Então, irmãos, eu digo para você, apesar de tudo, entendeu? É linda, né? Eu gosto de ouvir ela, eu gosto de ouvir aquela menina. Então, apesar de tudo, irmãos, existe um povo aqui dentro que clama a Deus. Existe um povo que está subindo nos montes para orar pelo país. Existe um povo que está clamando ao Senhor pelo país. Então nós temos que confiar que o Senhor vai livrar o seu povo e o povo de bem dessa nação. Mas eu vou dizer para você, o que vem aí em cima dessa gente não vai ser brincadeira. E o livro de Amós, ele trata sobre isso. Ele trata... Escuta o que nós vamos ler agora. Abre na Bíblia, se você tiver a Bíblia aí, abre Amós 2. Diz assim: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Moabe e por 4 não retirarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom até os reduzir a cal. Ele queimou os ossos do rei de Edom. Meu irmão, presta atenção. Isso aqui é violência, isso aqui é maldade. Isso é violência, isso é maldade. Por isso, porei fogo a Moabe. Eu não falo para vocês desistir das ações que eles são terríveis. Se devolver, né? Se devolver. Olha aqui, ó. Presta atenção.
eu não falo para vocês que Deus vai fazer juízo em cima daquilo que foi feito? Olha aqui, ó. Eles colocaram fogo no corpo de Edom, do rei de Edom, até reduzir os ossos para virar cal. Por isso porei fogo a Moabe, e ele consumirá os palácios de Queriote. E Moabe morrerá com grande estrondo, com alarido e com né? É um problema sério, mas vamos lá. E tirarei o juiz do meio dele, e a todos os seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor. Irmãos, você pode anotar aí que o que eu estou falando aqui, eu estou lendo aqui para vocês, é o que vai acontecer com o Brasil. Você escuta o que eu estou falando. Esse juízo aqui vai ser implementado dentro do Brasil. Será que é isso, pastor? Será que é isso? Ai, mas tirar, eu tenho medo de tirar depois. Amanhã eu vou tirar. Amanhã eu vou tirar. Então vamos lá. Eu vou tirar então na hora da live, eu vou tirar. Aqui diz assim: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá, e por 4 não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Antes, se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. Olha aqui, irmãos. Fala de juiz. Vocês estão ouvindo? Olha, eu vou ler de novo o versículo 4. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá, e por 4 não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Antes, se deixaram enganar por suas próprias mentiras. Irmãos, mentira é um negócio sério. Mentira é você abrir altar para o Satanás. Toma cuidado com as mentiras. Toma cuidado com aquelas mentirinhas pequenininhas. Ai, fala que eu não tô. Pelo amor de Deus, fala que eu não tô. Cuidado, meu irmão. Você pode perder a coroa por causa de uma mentira. Pode vir um juízo sobre a tua cabeça por causa de uma mentira. Após andaram os seus pais, olha isso. Por isso, porei fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, e por 4 não retirarei o castigo. Exatamente, mentira quem mente é filho do diabo. Quando você mente, você dá legalidade para o diabo atuar na tua vida. Tem gente que não entende por que as suas orações não são ouvidas. Tem gente que não entende por que as suas orações não são ouvidas. Sabe por quê? Porque você mente. A mentira é um portal de Satanás na tua vida. Presta bastante atenção. Você não tem noção do que é mentira. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, e por 4 não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro. Vende a pessoa justa, vende ela por dinheiro. E o necessitado por um par de sapatos. Vende para quê? Para ser escravo. Vende para ser escravo. Eu não sei se vocês já viram, tem um irmão lá acho que é no Paquistão, que ele está comprando crentes, ele está tirando os crentes da servidão, vocês já viram? Ele está pagando as dívidas das pessoas e está trazendo para a luz de Jesus. Lindo o trabalho dele, é um brasileiro, e o que ele arrecada de dinheiro, é para comprar aquelas famílias da servidão. É isso aqui, irmãos. Vendem o justo por dinheiro. Você acha que o nosso país não faz isso? Você acha que a urubuzada não faz isso? Venda dos filhos dos pobres para coisas escusas.
Irmãos, coisa séria. Coisa séria. A nossa nação tem muita coisa para dar conta a Deus. Muita coisa para dar conta a Deus. Vocês não têm noção. Vocês lembram daquele homem que chama J.A. o tio? Lembra do... Não, é J.O.A. tio O. Lembra? Né? Que dizia que esse John de Deus, lembra do John de Deus? Então, assim, ó, com os urubus. Assim com os urubus, fazendas e fazendas para ter crianças. As mulheres usadas para terem as crianças, na 10ª gravidez, eles apagavam. Entendeu? Tá entendendo? E cadê essas crianças? Cadê o registro? Não existe. Por quê? Não se sabe o que aconteceu, o que vai se fazer com elas. Você acha que Deus não está vendo tudo isso? Você concebe uma coisa dessa? Deus está vendo tudo e está anotando. E agora chegou o tempo do juízo. A espada está sobre a nação. Olha aqui, ó, suspirando pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres. Eles pervertem o caminho dos mansos. Não tem um monte de senhorinha lá que estava de Bíblia na mão, que tá todo mundo, né, engaiolado. Não é isso? Não tá não? 14 anos de gaiola, né? 12 anos de gaiola. Senhorinhas com a Bíblia na mão, com tornozeleira, né, apitando nos seus pezinhos. Olha aqui, ó. Eles pervertem o caminho dos mansos. E um homem e seu pai entram a mesma moça. Isso aqui é sério. Eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Entendeu? É isso aqui, Sodoma e Gomorra. O homem e seu pai entram a mesma mulher. Quer dizer, tem relação com a mesma mulher. Para profanarem o meu santo nome. Gente, isso aqui é sério. E se deitam junto a qualquer altar sobre roupas empenhadas. Se deitar é deitar para fazer sexo. A qualquer altar. E na casa de seus deuses bebem o vinho dos que tinham multa. Pegavam o vinho pela multa, se embriagavam e deitavam nos altares com as mulheres. Por que no altar com a mulher, né? Porque tinham como que chama? As musas, né? As cultuais, as mulheres cultuais, né? Prostitutas cultuais, entendendo? Mulheres que viviam o dia inteiro para fazer sexo em culto àquela entidade. E homens também, que ficavam eretos o dia inteiro para fazer sexo para aquela entidade. Para você ver o que o sexo tem a ver com as entidades. Portal aberto, meu irmão. Pacto de sangue. Portal aberto. Cuidado com quem você está andando. Cuidado com quem você anda. Tá na hora de você parar com isso. Tá na hora de você parar com essa vida que você vive, né? Essa vida de prostituição, vida de adultério. Presta atenção. Cada vez que você se relaciona com alguém que não pertence, você não é casado com essa pessoa. Você está tendo um pacto de sangue com o diabo. Tanto um quanto o outro. Vocês estão selando um pacto de sangue tenebroso. Vocês não têm noção do que vocês estão fazendo com a vida de vocês. Vocês não calculam o que vocês estão fazendo com a vida de vocês. Sexo é para o casamento legal. Sexo não é para eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também, não, meu irmão.
Isso daí é altar para Satanás. Pesado, né, eu falar desse jeito, né? Eu sei que é. Mas eu tenho que falar porque Deus está mandando. Não obstante eu ter destruído o amorreu diante deles, a altura da qual era como a altura dos cedros. Olha o tamanho dos homens, hein? E cuja o fruto por cima e as suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos guiei no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. E dentre vossos filhos levantei profetas, e dentre os jovens, nazireus. Não é isso assim, filhos de Israel? Diz o Senhor. Mas vós, os nazireus, destes vinho a beber, e aos profetas ordenaste, dizendo, não profetizeis. O que se levantava, eles tentavam matar, né? Eis que eu vos apertarei no vosso lugar, como se aperta um carro cheio de manolhos, quer dizer, cheio de feixes. Assim que de nada valerá a fuga ao ágil, nem o forte corroborará a sua força, nem o valente livrará a sua vida. Irmão, o juízo de Deus vai chegar de uma tal forma que não adianta correr. O forte não vai ter força. O valente não vai livrar a sua vida. Eu estou falando dos ímpios. Estou falando daqueles que transgridem os mandamentos de Deus. E não ficará em pé o que leva o arco, a parte militar. Você entendeu? Por isso as nossas forças armadas estão se acabando. Deus está permitindo. Aliás, já se acabaram. O que tem aí é muito pouco. Nem o ligeiro de pé se livrará, nem tampouco o que vai montando a cavalo livrará a sua alma. E o mais animoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, disse o Senhor. Irmãos, a espada está sobre a nossa nação. A espada está sobre a nossa nação. Faz algum tempo atrás, eu acordei de madrugada. Eu não sei quem aqui lembra disso. Eu acordei de madrugada com Deus falando assim comigo: manda o povo do norte e do nordeste orar pelos seus filhos. Porque quando o exército não funcionar mais, eles vão pegar todos os jovens dentro das casas para poder defender o país. Eu não sei se vocês lembram disso. Alguém aí se lembra de alguma coisa sobre isso? Vocês lembram, né, Andréia? Eu falei aqui. E eu vou dizer para vocês de novo. Quem mora no norte, quem mora no nordeste, orem pelos seus filhos. Orem pelos seus filhos, porque o nosso exército já está descendo ladeira abaixo. E eles vão pegar os meninos. Eles vão pegar os meninos. Porque ninguém vai querer enfrentar o que está para acontecer. Ninguém. Eu não sei se você já sabe, mas tem mais de 20 mil de todo o país lá na fronteira com o Maduro, tá? Foram deslocados sem ter dinheiro, foram deslocados para lá para enfrentar não se sabe o quê. E quando eu ouvi isso, eu lembrei daquilo que Deus falou comigo pela madrugada. Fala para as mães que moram no norte e no nordeste, para orar sobre a cabeça dos seus filhos, porque eles vão entrar, não vai ter gente para defender, e eles vão pegar, entendeu?
Pois é, estão contratando mulheres, pois é. E as bobas estão indo, né? E as bobas estão indo. Mas fazer o quê, né? A gente não pode falar nada, mas o povo de Deus a gente avisa. Fiquem alertas, porque vão vir atrás. Orem para os seus filhos ficarem invisíveis. Presta atenção. Ora para os seus filhos ficarem invisíveis. E vou dizer, nessa altura do campeonato, ore para suas filhas também. Eu já falo por mim, já estou falando da minha visão. O que eu ouvi foi isso. Fala para o povo do Nordeste e do Norte orar pelos seus filhos, porque eles vão ser pegos para mandar para lá. E falava que o exército ia ter muita saída, muita baixa. Muita baixa. Entenderam? Então, meus irmãos, fiquem alertas. Às vezes as pessoas não dão valor no que a gente fala, né? Deus mostra as pessoas. Então, às vezes eu nem continuo falando muito, porque eu sei que muita gente fica nervosa, né? Mas esses dias o Senhor me fez lembrar disso daí. E eu vendo a notícia, eu falei, Senhor Jesus, misericórdia. E nunca teve tanta baixa, pessoal saindo do exército como está saindo agora. Tá ficando praticamente muito pouco. Já não tem pilotos para pilotar as aeronaves, porque eles já foram todos embora para a aviação civil. Entenderam? Então presta atenção, fica alerta. Isso já tem uns 2 anos já que Deus me mostrou isso. Já tem uns 2 anos, se não for mais, um pouco, que o Senhor falou comigo. Mas é isso aí, meus irmãos. Fiquem, exatamente, os bons estão saindo. Os bons estão saindo. Quer dizer, não vai ficar ninguém, né? E agora que, né, a Organização das Nações Desunidas, né, decretaram ontem, né, que o nosso país seja fatiado, né? Então vamos aguardar o que é que eles vão fatiar, o que é que vão fazer. Nós não sabemos, né? Mas sabemos de uma coisa. Nós temos 626 dias para o término da geração da figueira. Então não vai dar tempo de fazer tudo o que eles querem fazer. Não vai dar tempo. Irmãos, presta atenção. Então alegra o teu coração. Alegra. O que tiver que ser vai ser muito rápido. Porque Deus vai nos livrar dos perigos eminentes. Tá entendendo? Presta atenção nisso aqui. Alegra a tua vida, não fica chorando aí não. Alegra. Porque é o seguinte, nós temos 626 dias que o Pai disse que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Falta isso para completar 80 anos. Se for no calendário gregoriano, se o Senhor usar o calendário gregoriano, que eu não acredito, mas vamos supor que ele use, nós temos, vai ser 14 de maio de 28. Se não, se for o calendário do Senhor, é em março de 2027. Não lembro exatamente o dia de março de 2027. Entenderam? Então presta atenção, nós não tem muito tempo. Eles não vão concretizar tudo aquilo que eles estão querendo fazer. Não vai conseguir concretizar tudo isso não, porque Deus também está vindo com a natureza. Então Deus vai despencar eles da onde eles estiverem avançando, Deus vai botar eles para correr. Tá entendendo, meus irmãos? Então não entristeça o teu coração. Tem aquele corinho que diz, não entristeças o teu coração, confia em Deus e espera. Há tempo para o inverno e verão, outono e primavera. Em breve as flores irão se abrir, e então cantarás, repetirás a sorrir, com Cristo tristezas jamais. Irmãos, o nosso
verão está chegando. A nossa primavera está chegando. Então eles estão tentando fazer um monte de coisa. Eles vêm com um monte de coisa para nos amedrontar. Não ceda ao medo de Satanás. Entendeu? Se na hora do almoço você tem outra, depois você tem outra e vai indo assim o dia inteiro. Tá entendendo? Então eles têm que agir com rapidez. Então, se tiver a guerra de Israel com o Irã, 12 dias. Se tiver guerra, vai ser guerra de dias. Tudo vai ser dias. Entenderam? É dias, irmãos, dias. Porque a palavra de Deus diz, se aquele tempo não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. O Senhor é fiel para cumprir tudo que está escrito, que Ele já cumpriu e vai cumprir agora. Você só tem que confiar no Senhor, alegra teu coração. Entendeu? Presta atenção. É bom andar com Cristo. Olha que tem aquele corinho, né, de infantil, gosto muito. É bom, é muito bom. É muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom. É muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, pertinho dEle. É muito bom ter Jesus no coração. Servir a Ele, estar com Ele. Oh, como é bom ter Jesus no coração. Entendeu? Então fica firme com Jesus. É bom, é muito bom ter Jesus no coração. Ore pelos seus filhos, quem está no Nordeste. Porque o que tiver que ser, vai ser rápido. Entendendo? O que tiver que ser, vai ser rápido. Esse mês de julho, irmão, se preparem, aperte os cintos. Porque vai muita coisa acontecer. Nós vamos cair para trás de tanta coisa que vai acontecer. Entenderam? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome honrado de Jesus, nós estamos diante da Tua presença, louvando e bendizendo o Teu nome, te agradecendo porque Tu és soberano. Tu és um Deus tremendo. Tu és um Deus que mandou o Seu Filho morrer por nós. Nós não éramos merecedores, mas o Senhor olhou lá do céu e viu que não podia deixar na mão de Satanás a criatura que o Senhor criou. Mesmo tendo desobedecido, o Senhor mandou Jesus para morrer por nós pecadores e nos fazer de novo ser chamados de filhos. Pai, eu te peço nesse momento pela vida dos meus irmãos, por a vida daqueles, Pai, que estão passando por situações difíceis, pela vida dos meus irmãos que muitas das vezes ainda não entenderam direito o que está acontecendo, não entenderam direito o que está se passando, mas não perderam a fé em Ti, estão firmes contigo. Eu te peço em nome de Jesus, guarda a vida deles, segura eles na palma das Tuas mãos. Sê, Senhor, com os teus filhos, abre a nossa boca para falar da Tua palavra. Abre a nossa boca, Senhor, para sermos mais que vencedores em Ti, na pregação da palavra. Senhor, eu te peço pela vida da Paula, da Patrícia, do Paulo, da Marisa lá em Belo Horizonte. Guarda eles, pela Célia Regina em Portugal, pela Susan Chat, Senhor, pela Valéria, pela Ana Guiar, pela sua mãe, pela Ana Dourado, pela Laurita, pela Edma Souza, pela Célia Brito, pela Edna Mariá, pela Socorro Ferreira, Senhor, pela Patrícia Faria, pela Janaína, pela Luzinete. Te peço, Senhor, pela Mônica Barra, guarda a tua filha em nome de Jesus, pela Aline Milani, pela Nayara Paiva e a sua família, pela Erivane, seus filhos, pela Eunice, pela Graciele, o Gabriel, pela Sandra Manfrinato, pela Sandra Nunes, pela Roberta, pela Beth Borba, pela Irene Lara, pela Cleidiane e sua família, pela Tássia, pela Tassiana Donato e seus filhos, pela Poliana, pelo Dr. Ivânio, Senhor, a sua família, pela Josi, pela Bruna Soares, pela Clarinda, pela Clarice, pela Renata Carneiro, Senhor, pela Carol Cozen e os seus filhos, pela Joelisa, Pai, pela Maris, pela Vânia Lúcia,
pela Leninha, Pai, pelo vale de ossos secos, que está lá na casa da Leninha, que eles precisam ressuscitar, Pai, Senhor. Põe aquele povo para falar da tua palavra, em nome de Jesus. Pelo Charles, pela Vanilda, pela netinha da Vanilda, pela bisneta da Vanilda, pela Crica, pela Sara, pela Aline Cristo, pela Valmira, pelos seus pais, pela sua família, pela Viviane Peixoto, pelo João Vitor, pela Jaque, pelas crianças, pela Aline Franciele e a Rosimeire, Pai. Abençoa a Aline que leva a mensagem lá para o YouTube. Te peço pela Mônica, Senhor, sua família, seus funcionários, guarda eles debaixo da tua mão poderosa. Pela Estela, Senhor, e sua família. Pela Dani Cristina, Senhor, sua família, pela Celeste. Senhor, te peço pela Marta Valéria, pela Larissa, seus meninos, seu esposo, pela Rose, pela Isabel, pela Dani, pela Eriedna, pelo Daniel e seus filhos, pela Patrícia Venâncio, pela Fatinha, pela Suzana e seu filho, pelo Denildo, Pai, pelo pastor Luiz, Senhor, segura firme nas mãos do teu servo, em nome de Jesus, que a palavra que saia da boca dele, Senhor, penetre os corações, em nome de Jesus. Pela Fernanda Bamin, sua família, seu primo, pela Cleide, pelo Alberto, pela Andréia Brown, seu esposo, pela Andréia Medeiros, Andréia Coelho, guarda essas meninas em nome de Jesus. Pela Joelma, seus filhos, pela Arlinda, pela Maria Lucilene, pela Paula e pelo Pedro, Pai, pela Clara, pela sua família lá na França, pelo pastor Vitor, pastoração em Portugal, pelo Alexandre, Simone e seus filhos, pela Luciana e sua família, suas meninas lá na Inglaterra, traz aquelas meninas de volta, Senhor. Pelo Juliano, pela Meire, pelos seus meninos, em nome de Jesus, protege. Pela Aline, pela Osimira, Senhor, guarda a tua filha. Pela Berenice, Pai. Dá força para a Berenice poder fazer as orações maravilhosas que ela faz. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, dá força para o teu povo. Nós precisamos da visão da águia. Nós precisamos, Senhor, do entendimento que vem do trono da tua graça. Nós precisamos de desprendimento deste mundo. Nos ajuda, Senhor, a ter ouvidos abertos. Nos ajuda, Senhor, a ter visão ampla. Nos ajuda a ter um entendimento que vem do alto. Nos ajuda, Senhor, a estarmos diante de Ti com dignidade, para que nós possamos estar diante do Teu Filho. Nós te agradecemos por tudo, nós te louvamos. Em nós não há merecimento, mas o merecimento é Teu, do Teu Filho Jesus Cristo. Guarda-nos, Senhor, livra-nos do mal, no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, fiquem na gloriosa paz do Senhor, orando em todo o tempo, para que sejamos achados dignos de não passar por tudo que está acontecendo, mas estar em pé diante do Filho do Homem. Irmãos em Cristo, sou grata ao nosso Pai, Filho e Espírito Santo, pela cessação das dores que sentia do pós-operatório da retirada da vesícula. Perseverei nos chás, grata pelas orações. Amém, minha irmã. Louvado seja Deus. Que o Senhor complete a obra. Amém? Em nome de Jesus, estaremos firmes, aguardando o breve retorno de Jesus. Glória a Jesus. Fico muito feliz, muito feliz. Que Deus abençoe a todos, irmãos. Que o Pai proteja cada um, tá? E vamos firmes. Nós temos um compromisso, nos encontrar nos portões celestiais. Vocês vão estar lá? Vocês vão estar lá? Eu vou estar. Em nome de Jesus, eu vou estar lá. Nós vamos nos encontrar lá, dar um abraço de urso, bem forte. Vamos ver Jesus, né? Primeiro quero ver meu Salvador, se antes dos queridos ao redor. E então por longos dias, que doce alegria, eu quero ver primeiro o Salvador. Então nós vamos ver o Salvador, depois nós vamos nos abraçar. Vamos sentar em rodas lá no jardim, né? No jardim do Senhor.
E ele vai estar lá no meio contando para nós as grandes coisas que ele fez por nós e nós nem sabíamos. Amém? Fiquem na graça Todo-Poderoso, que Deus abençoe. Ó, não esquece, hein? A alegria do Senhor é a nossa força. Suportar. E nós vamos suportar em nome de Jesus. Amém? Fiquem com o Pai. Deus abençoe a todos. Amém.